Oi, tudo bem? Nós estamos num mês muito especial, que é o mês de outubro. E há 180 anos atrás, no dia 22, aconteceu um cumprimento profético, descrito lá pelo anjo de Daniel 8, no verso 14 mais precisamente, que ele diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, em 22 de outubro do ano de 1844, se cumpre o fim das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos. Mas, e quanto à purificação do santuário? Do que esse anjo estava falando? É sobre isso que a gente vai estudar um pouco nesse vídeo. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é a maior profecia bíblica. E quando a gente estuda ela é algo maravilhoso, como as datas se encaixam muito bem e os eventos. Só que, em específico, essa profecia de Daniel 8,14 trouxe um grande desapontamento porque houve uma interpretação errada. Não quanto ao período, a data. A data estava exatamente certa, o dia estava exatamente calculado, né? Mas o evento eles erraram. Quando o anjo falava de purificação do santuário, aquelas pessoas entendiam que a terra seria purificada. Mas o que o anjo estava falando ali não era a respeito da purificação da terra, mas era do santuário. Que santuário era esse? Vejam, no ano de 1844 já nem existia mais um santuário terrestre, como o de Moisés, que Moisés construiu. Como o templo de Salomão, né? O templo que foi reconstruído ali após a morte de Daniel. Não existia nada disso. Então, que santuário era esse que seria purificado? No livro de Hebreus a gente entende isso melhor. Lá tem vários textos que falam que após a morte de Cristo ele ascende ao céu e ele passa a ministrar como sumo sacerdote num santuário não erguido por mãos humanas, mas erigido por Deus. E aí a gente já percebe que o santuário ali que o anjo falava não era um santuário terreno, né, terrestre, mas era um santuário que estava lá no céu, um santuário celestial. Mas em que consistia purificar o santuário? Purificar de quê? Para entender isso, a gente precisa voltar lá no passado, no Antigo Testamento. Ali, quando Deus manda Moisés construir aquele tabernáculo, ele dá uma série de orientações para ele, dos ritos que iriam acontecer ali naquele santuário. E um desses ritos era o sacrifício anual. Ou seja, uma vez por ano, um dia separado, o dia conhecido como Yom Kippur, era um dia de purificar o santuário terrestre. E o sumo sacerdote, que ministrava ali naquele tabernáculo, ele adentrava até o lugar santíssimo, o último compartimento ali, e ele ficava face a face com Deus. Mas o que eu queria analisar com você especificamente nesse vídeo é sobre a posição do povo enquanto o sumo sacerdote estava ali, entrando no lugar santíssimo. Vejam, o sumo sacerdote ele teria que estar de frente para a glória de Deus. Mas de maneira igual, o povo lá fora, pela fé, também tinha que estar face a face com Deus. Todos aqueles que não tivessem verdadeiramente arrependidos, todos aqueles que não tivessem com o coração quebrantado, contrito, seriam eliminados do meio do povo. Então, há uma obra dupla, digamos assim, acontecendo. Enquanto o sumo sacerdote está entrando lá, no lugar santíssimo, o Espírito Santo também está operando uma obra no povo, lá fora. E vejam, por que isso é importante para a gente hoje? Porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, adentrou no lugar santíssimo, no céu, no dia 22 de outubro. Mas o Espírito Santo também deve operar uma obra em nosso coração hoje. Então, vamos estudar um pouco, vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, no capítulo 23, e ver o que acontecia com o povo enquanto essa cerimônia, o ritual de purificação acontecia. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. 27.
Mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e ofereis oferta queimada ao Senhor. Então vejam, aquele dia, o dia da expiação, era um dia de santa convocação. Era um dia onde todo o povo deveria estar unido em um só propósito, com a mente fixa no que estaria acontecendo ali, no que o sumo sacerdote estava fazendo. Aquele dia era um dia, igual eu já falei, solene, onde as pessoas tinham que estar afligindo suas almas, né? Buscando mais a Deus, clamando por perdão, por misericórdia, por restauração. E lembrem que tudo isso que a gente vai ler agora, quanto ao povo no passado, também se refere à nossa posição hoje. Hoje nós vivemos em tempo solene. Cristo está operando juízo, caso por caso, vida por vida, está sendo analisada ali no céu. É tempo solene, é tempo de estar com o olhar em Cristo e na obra que Ele está operando por nós. Mas ainda não acabou. Vamos continuar ali no livro de Levítico, só que agora no capítulo 16. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem o peregrino entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então vejam que interessante. Aqui nesses versos a gente vê que era um dia tão separado e consagrado a Deus que nem trabalho eles faziam. E que aplicação a gente pode tirar desse texto para a nossa vida hoje? Será que a gente deve passar o dia deitado, sem trabalhar? Porque Cristo está operando um juízo. Já chegaram pessoas que chegaram nessa conclusão, tá? Mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Pelo contrário, nós devemos trabalhar e trabalhar duro. Mas o trabalho não pode ocupar no nosso coração o primeiro lugar. E, gente, isso é algo muito interessante da gente analisar no contexto de hoje, sabe? Onde, muitas vezes, o trabalho, não o trabalho em si, sabe? Mas a consequência do trabalho, o dinheiro, né? É o Deus de muitos. Muita gente coloca o trabalho e o ganho por bens materiais como a prioridade na sua vida. Toda a decisão que ela toma na vida é pautada nisso. Onde é que eu vou ganhar mais? Onde é que eu vou... Essa deve ser a verdadeira motivação que nos mova a tomar as atitudes. A motivação do nosso coração deve ser onde melhor eu poderei servir. Onde mais eu poderei abençoar outros. Sabe? Então, no tempo de hoje, o trabalho tem seu papel importantíssimo, mas não pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. E muitos estão distraídos. Muitos saem para trabalhar logo cedo, voltam tarde e não tem tempo para Deus. Aquela oração rápida, apressada, quando chega já à tarde, cansado, nem sabe o que está falando, dorme na oração. Eu falo por experiência própria, sabe? Então, o primeiro lugar do nosso coração, e nada pode roubar isso, é de Cristo. Nada pode roubar esse tempo que pertence a Ele. Ele deve ser o primeiro lugar. Naquele tempo também, era dia de jejum solene. Toda a comunidade jejuava. O jejum é importantíssimo. Há certas castas de demônios que só são expulsas com jejum e oração. Mas percebam esse jejum como algo muito mais amplo do que o deixar de comer. Esse jejum aqui nos nossos dias é o verdadeiro jejum de Isaías 58. Vamos ler rapidamente Isaías 58, versos 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tuas casas os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então esse é o verdadeiro jejum que Deus quer pra gente. O amor abnegado.
o amor que Cristo teve por nós, se tem por nós, que a gente demonstre para com o próximo. Alimente o faminto, vista o nu, acolha as viúvas, aqueles que necessitam. No mundo onde o amor é meramente poético, né? Todo mundo fala de amor, mas a gente quase nem vê amor nesse mundo. No mundo assim, a gente deve fazer a diferença. Assim a gente vai ser conhecido como discípulos de Cristo, através do amor abnegado, do amor que serve sem buscar algo em troca. Então vejam, gente, aqui é só alguns pontos, tem muitos outros pontos que a gente pode fazer esse paralelo do que o povo fazia no passado e que a gente deve ainda fazer hoje. Mas o que eu quero trazer com tudo isso é que Cristo ele não vai purificar nada lá em cima, que aqui na terra já não esteja purificado pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, como Cristo vai colocar aceito do lado do seu nome no céu, se a vida que nós temos vivido aqui é uma vida de mundanidade, de frivolidade, uma experiência com Deus rasa? Então, o Espírito Santo está operando hoje nos corações. O poder dado a Cristo também está disponível a nós. E nós temos que nos apoderar desse poder. Sabe, a gente não pode fazer nada pelas nossas próprias forças. Tudo que a gente tem é a vontade. A gente pode escolher servir a Cristo. A gente pode escolher permitir que Ele opere em nosso ser. E aí Ele vai completar a obra em nossas vidas. E aí tudo que parece impossível aos nossos olhos fazer, mudar, Ele vai operar em nós. Mas isso precisa acontecer. Enquanto Cristo está no santuário celestial, julgando e intercedendo, o Espírito Santo precisa estar trabalhando em nosso coração. No fim daquele grande dia da expiação, existiam dois grupos de pessoas. Aqueles que estavam verdadeiramente arrependidos e aqueles que não estavam em contrição e eram eliminados do meio do povo. Quando Cristo voltar a essa terra, existirão dois grupos de pessoas. Esses mesmos dois grupos. Eu pergunto a você, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, quem irá subsistir a tudo isso? É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 6. Essa mesma pergunta está lá. Quando Cristo aparecer, quem irá subsistir? Quem irá subsistir? Porque Deus é fogo consumidor. Ele é glorioso. Quem vai subsistir? E o capítulo 6 termina assim. Porque vindo é o grande dia de sua ira. E quem poderá subsistir? E o verso 7 o capítulo 7 dá a resposta para esse versículo. Os 144 mil. Os 144 mil são um grupo que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados. Que buscaram novidade de vida em Cristo. Que pela fé, pelo sangue do Cordeiro, venceram o mundo, a carne e o diabo. Eu queria finalizar lembrando com vocês de uma história que está lá em João, no capítulo 5, que é sobre o paralítico, né? Que estava ali no tanque de Betesda. Ele estava ali há 38 anos naquela condição. E quando Cristo aparece ali, Cristo cura ele. Cristo fala, levanta-te, resplandece, né? É outro texto esse. Ele fala, levanta-te. E essa história traz um grande conforto e esperança para mim. Sabe? Porque, independente do tempo, aquele homem estava ali há 38 anos. Não importa quanto tempo a gente está nessa inatividade espiritual, só sentado. Cristo hoje nos fala, levanta-te. Já fazem 180 anos. Até quando mais nós estaremos aqui nessa terra? A mensagem de Deus para nós hoje é levanta-te, resplandece. Confiemos no poder de Cristo, na palavra de Deus, pela fé. E cumpramos o nosso papel. Que Deus possa nos abençoar. E que nesse mês, desses 180 anos, nós possamos meditar com solenidade sobre o que isso realmente significa. Vamos orar juntos? Oremos. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor,
porque tua misericórdia tem se estendido durante 180 anos. Se tu ainda não voltou, Senhor, não é porque tu não vai cumprir tua promessa, Pai, mas é misericórdia para nos salvar. Senhor, nós não temos força por nós mesmos. Nós estamos paralisados, Pai. É impossível nos levantarmos e sairmos dessa condição. Mas, Senhor, cremos em Tua palavra. E a Tua palavra nos diz hoje, levanta-te e resplandece. Pela fé, Senhor, nos apegamos a isso. Entregamos a nossa vida a Ti. E pedimos e clamamos por transformação. Faça a nossa vida brilhar nesse mundo. Faça resplandecermos o Teu caráter nessa terra, para que já não demoremos tanto tempo aqui, mas logo, logo possamos estar contigo nas mansões celestiais. Abençoe a cada um que assiste esse vídeo, que possa haver esperança nos seus corações, no coração de todos, Pai. Esperança da Tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Gostou? Quer ver mais vídeos como este aqui no canal? Então não se esqueça de dar um like, compartilhar para os seus amigos e também se inscrever aqui no nosso canal, @DYC Brasil. Esperamos por você no próximo vídeo.